Olá, perdão, boa noite. Meu nome é Edson, eu sou Edson Marquesani, eu sou o SRE aqui do time do Quinto Andar. Eu estou aqui há mais ou menos um ano, quase um ano já. O título da apresentação é um pouco sensacionalista, assim, né? Para chamar atenção, mas a gente vai falar, eu vou passar uma ideia para vocês de como é que a gente trabalha aqui, como é que a gente faz as coisas. Porque essa área não é uma área que tem um padrão, né? Essa é uma área relativamente nova, né? Até o uso do termo é relativamente novo e tudo mais. Então, acho interessante compartilhar como a gente faz as coisas aqui e, principalmente nós que somos uma empresa nova, né? Empresa relativamente nova, e a nossa área tomou mesmo mais força e mais tamanho bem recentemente, a coisa de 2 anos atrás e tal. Então, acho algo meio que todo mundo assim no mercado, imagino que tem uma certa curiosidade. Não está rolando aqui. Tá bom. Infra. Então, assim, primeira coisa é falar sobre qual a característica das pessoas que compõem o nosso time. O nosso time é um time bastante multidisciplinar, e é uma das qualidades que a gente tem e que a gente consegue extrair muita vantagem disso no dia a dia, né? E tem galera que veio de diferentes backgrounds, tá? Então, um perfil bem diverso. Aí começa... vocês vão começar a ver umas imagenzinhas assim, nossas e tal, do nosso dia a dia, que ele é bem normal. Então, tem pessoal de operação, por exemplo, pessoal com background de operação. Esse cara aí sou eu, um dia que eu estava meio mal-humorado, assim. Caramba, cara, não consigo trocar isso direito. Tem o pessoal que vem de desenvolvimento também, pessoal que era desenvolvedor. O Fernandão tomando o chimarrãozinho dele. Tem gente de banco de dados, nós temos inclusive pessoal de banco de dados, não é o caso do Lucas aí, mas tem pessoal de arquitetura também, tem pessoal que tem mais uma pegada assim de arquitetura e tal. Tem pessoal de gestão também. Essa imagem aí, tipo, casa bem com o tema, né? Caramba, eu estou com dificuldades aqui. E tem o pessoal de redes também, inclusive. Tem pessoal de redes. Tem o pessoal de suporte. Mas, assim, é importante dizer, a gente não se divide, a gente não se subdivide baseado nesses temas, tá? Eu estou apenas dizendo que são backgrounds do pessoal que integra o time, tá? São perfis, skills bem diferentes, assim, tá? Tá bom. Mas, assim, no fim das contas, o que a gente faz, né? A principal coisa que a gente faz, que eu poderia dizer, que é a nossa missão, assim, é viabilizar o trabalho do restante da engenharia aqui do Quinto Andar. Os desenvolvedores em geral, né? Então, assim, a gente cria, mantém e evolui uma plataforma que hoje já é bem completa aqui no Quinto Andar. Então, estou falando do que exatamente? Estou falando de CI/CD, estou falando de monitoração, estou falando de tudo que roda na cloud, né? Estou falando de automação, enfim, tudo que precisa, que os desenvolvedores precisam para eles trabalhar. Aquilo que não é serviço SaaS na nuvem e tal, é a gente que implanta, né, ou que desenvolve mesmo. Então, a gente disponibiliza as ferramentas e dá autonomia para os desenvolvedores. É essa que é a ideia. Não é a gente controlar exatamente ou fazer nada pelos outros. É a gente dar o ferramental que eles precisam. E, claro, assim, como a gente é um time mais focado, né, em infraestrutura, a gente está sempre de olho, né, na saúde da... Tomar cuidado, não cair aqui. A gente está sempre focado, está sempre de olho na saúde dos sistemas, né, na estabilidade, para identificar o hotspot ali, coisa que precisa melhorar, práticas que não estão funcionando muito bem no dia a dia, coisa que está sendo problemática e tudo mais, certo? E, assim, isso é meio que um buzzword, né, no mercado, coisa de ser ágil e tal, mas a gente realmente é ágil, assim, mas não como um mandamento, assim, aquela coisa que você fica
só uma buzzword mesmo que você fica falando. Ah, eu faço Scrum, então eu sou ágil. Assim. Você pode muito bem adotar Scrum na sua empresa e não ser nem um pouco ágil. Eu já trabalhei em empresas que adotavam Scrum e não tinha absolutamente nada de ágil. Você demorava 6 meses para conseguir pôr um sistema novo em produção. Mas, assim, o que significa a gente dizer que nós somos ágeis? A primeira coisa é que a gente se reorganiza com muita frequência e sem cerimônia, assim, sem muito pudor, digamos assim. Então, esse ano agora, a gente já está trabalhando em grupos, em squads diferentes, com composições diferentes do que era no passado. Ano passado, a gente tinha meio que subdividido em 4 sub-áreas, reliability, observability, vários billets aí. E esse ano já não, esse ano a gente está organizado por feature, certo? Então, justamente pelo time ser multidisciplinar, a gente tem essa facilidade assim, de compor de maneiras diferentes e de reorganizar. Outra coisa também é que a gente não se apega à tecnologia. Então, a gente não tem problema em abandonar uma tecnologia. Sabe aquela coisa de, eu fiquei aqui fazendo um negócio com tanto esmero, com tanto carinho, e agora você quer tirar? Assim, não, assim, a gente vai lá e joga fora mesmo. Isso é um dos segredos de você conseguir inovar, conseguir melhorar. Né? A gente valida as nossas teses. Aqui a gente tem um termo que a gente usa que chama de bet, que é tipo aposta, né? O mais rápido possível. Porque a ideia é que a gente fale rápido, que a gente fale de falhar, não de falar, né? Que a gente fale rápido, quer dizer, logo você vê que aquilo não vai dar certo, que aquilo que não é por aquele caminho, quer dizer, você corrige o curso rapidamente e tal. Exatamente, corrige os cursos rapidamente. E aí, assim, acho que eu vou citar esse ponto de a gente não discutir demais as coisas mais para frente. Eu mencionei aqui o negócio das squads, né? A gente quebra o ano em 4 quarters. Então, a gente replaneja as coisas em quarters, né? São 3 meses. Então, eu poderia, eventualmente, aliás, a partir de março, não, perdão, a partir de abril, né? A gente poderia, eventualmente, estar em outra configuração de times e tal, certo? Eu não sei se eu vou mencionar isso, então acho bom falar aqui mesmo, porque eu não sei mais se está no slide, já esqueci. Mas assim, a gente não discute demais as coisas, no sentido de ficar... antes da gente fazer, a gente faz assim, aquela cerimônia de, nossa, vamos discutir sexo dos anjos aqui, ver se isso é melhor ou pior, não sei o quê. A gente vai lá, aloca alguém da equipe, alguém que tem algum skill mais voltado para aquilo, alguém que já tem mais uma maturidade, e fala, cara, vamos tocar isso aqui, ver o que você consegue sair aí na outra ponta, vamos fazer uma exploração desse negócio. Isso que nos confere bastante agilidade também. Assim. A gente é bem pragmático nesse sentido. Uma das coisas que para a gente é meio que um mandamento assim, é que a gente usa 100% de infraestrutura como código. Quando eu cheguei aqui, talvez tivesse ainda alguma coisa mais legada, assim, que não tivesse automatizada, mas hoje eu não me lembro mais de alguma coisa que a gente faça no dia a dia, que assim, vai lá, faz na mão. A gente faz quase que absolutamente tudo em infraestrutura como código. A gente tem a prática de revisar o trabalho um do outro. Então, a gente adota a prática de pull request, né, code review, para tudo também. Eventualmente, assim, tipo, eu mesmo, tem muita coisa que eu faço ali, às vezes, uma correria, ou coisa que eu sei que eu não preciso muito da revisão, eu vou e, tipo, uso meu superpoder lá no Git lá e mergeio, assim. Mas, em geral, a gente quer ser revisado, a gente gosta de ser revisado, a gente sabe que isso é importante para nos ajudar, para pegar os erros e tudo mais. Então, a gente, o tempo todo, tá fazendo isso, assim. A gente tem um conceito de tech lead, que é uma coisa bem, assim, pouco formal, bem sem hierarquia nenhuma, é só porque dentro daquela squad ali, aquele cara é um cara mais experiente. E um cara que consegue pensar mais no problema, assim, de forma mais abstrata, ou de arquitetura e tudo mais, mas eu, por exemplo, sou tech lead lá da minha squad, mas é uma coisa assim, tipo, eu ponho a mão na massa tanto quanto todo mundo, assim, não é uma coisa de gestão, nem uma coisa de... não, eu fico só desenhando caixinha, sabe? E tá escrito aqui no slide, né? Tipo, lideram tecnicamente, mas mantém a mão na massa.
E a gente tem muito um conceito de responsabilidade e autonomia, assim. Então, todo mundo que está no time tem muita autonomia para tomar decisão. Aí que eu falo o negócio da discussão, né? Eu pensei que eu tinha tirado o slide, mas não está aí. Então, ao invés de a gente ficar discutindo muito uma coisa e tal, e a gente tem um conceito aqui também que não precisa ter 100% de concordância em tudo. Tipo assim, todo mundo tem que concordar 100% de tudo. Não. Assim, pode haver, pode ser que o cara do outro squad ali achava que aquilo não era o melhor caminho e tudo mais, mas assim, quem tomou aquela decisão vai assumir aquela decisão, vai arcar com as consequências daquela decisão, e a gente confia, entendeu? E isso, a verdade é que isso funciona muito bem. E a gente faz bastante POC, né? Então a gente vai para a prática mesmo. Assim, antes da gente ficar lá tentando prever o que vai acontecer, vamos fazer, né? Tá. Aí vem outra questão de buzzword do mercado também, que é assim, DevOps ou NoOps, ou, sei lá, SRE, DevOps, esses termos são coisas que são meio que usadas, assim, até deturpadas no mercado, e, tipo, às vezes, ser SRE aqui, ser em outro lugar é completamente diferente, enfim, mas não é isso que importa, né? Como é que as coisas são aqui? Então, assim, não dá para dizer que a gente é 100% DevOps, porque não é feito tudo ponta a ponta, sabe? Assim, tipo, o dev não vai lá, escreve o código dele, cria o Docker, cria EC2, vai lá, configura EC2, instala e administra. Não é assim, né? Mas isso realmente seria um cara DevOps, assim, uma cultura raiz, assim, DevOps, full stack. Não, a gente não chega a ser assim. Como eu disse, o nosso time é responsável pela plataforma. Então, os devs não controlam a infraestrutura diretamente, eles usam a infraestrutura como um serviço também, né? Então, eles são usuários da nossa plataforma, mas eles têm autonomia para, dentro daquilo que a gente criou, que a gente estabeleceu, eles têm autonomia para criar a infraestrutura. Então, o que significa? O dev quer criar uma fila, ele pode criar a fila dele, ele só tem que usar a nossa automação lá para criar a fila, passa por um processo de revisão e cria a fila dele. Não tem que vir eu e vou criar a fila. Não tem que pedir permissão para criar a fila, por exemplo, né? E outra coisa muito importante também é que os desenvolvedores precisam conhecer a infraestrutura que eles estão usando, né? Assim, esse negócio de você ter aquilo como uma caixa preta, isso aí não funciona. Então, se o cara está usando SQS, se o cara está usando SNS, ou sei lá, uma série de outras coisas, ele tem que entender como aquilo funciona, porque é a aplicação dele que está se relacionando com aquilo, está interagindo com aquilo. Então, as pessoas são incentivadas e isso está enraizado na cultura mesmo, assim, do time, da engenharia do quinto andar, essa coisa que o dev compreende a infraestrutura onde ele roda. Ele só não cria assim manualmente, mas ele sabe. Assim, ele vai lá e lê a documentação da AWS. Sabe? Ele vai lá e lê a documentação do Service Mesh que a gente usa no Kubernetes. E às vezes até fala, quero usar essa feature. E dentro da engenharia, né, a gente tem os squads também, os squads de produto e tal. E cada um deles é responsável pelo serviço que eles criam. Certo? Tem os tech leads também, que têm mais experiência no negócio tal, e ajudam a garantir que tem mais experiência do modelo, do negócio quinto andar, que já estão há mais tempo, então ajudam a garantir que as mudanças entram, né, mais tranquilamente. Mas, assim, o dev as squads são owners das aplicações dele, certo? Então, eles, usando a plataforma, usando as ferramentas que a gente provê, eles têm que cuidar, ver a saúde da aplicação, ver os problemas que estão dando, fazer troubleshooting, certo? Isso a gente vai mostrar exemplo mesmo. Então é isso, assim. A gente até ajuda a analisar alguma coisa, a gente não tem essa coisa, não, o problema é seu. A gente vai, participa e tudo mais, mas os donos são eles mesmo, certo? E assim, a preocupação com aquilo, o sentimento de dono tem que ser dos times de desenvolvimento. Na prática, as coisas são muito estáveis aqui, assim. A gente tem boas práticas, a gente tem bons profissionais, então
essa empresa, isso falando até pessoalmente, assim, é a empresa onde eu trabalhei, onde menos tem perrengue, onde menos tem incêndio, assim, não é uma coisa que, puta, as coisas ficam caindo. Acontece bem pouco mesmo, assim. E aí, a vantagem para nós, que somos de SRE, é que a gente fica livre para fazer feature, entendeu? A gente fica livre para não ter que ficar apagando incêndio e resolvendo bucha. A gente fica livre para evoluir a plataforma. Então, o nosso time, ele trabalha mais da metade do tempo com feature, fazendo feature, implementando coisas, não é resolvendo problema. Claro que a gente, sei lá, com 200 desenvolvedores, não sei quanto que a gente está agora, mas assim, com bastante desenvolvedores, a gente tem que dar um certo suporte. Então, a gente tem um canal do Slack lá, que a gente fica... a gente se reveza para dar suporte lá, a gente se reveza para responder as dúvidas, tirar as dúvidas, ajudar com uma coisa ou outra, certo? E é o máximo que a gente chega perto de ser operação. Por isso que está o no-ops, assim, sabe? Então, tipo, não existe operação no quinto andar. Não existe operação, mas funciona muito bem, porque não precisa de operação. Porque, assim, a gente tem um ferramental muito bom, que dá autonomia, e a gente tem pouco problema, e a gente tem a questão da ownership das squads. A gente não tem, então, a gente não tem escala de horário, como seria de um time de operação tradicional. A gente tem plantão, sim, mas qualquer cara pode pegar o plantão. Qualquer pessoa da engenharia pode pegar o plantão. Bom, e é isso, assim. Quer dizer, DevOps, NoOps, enfim, não importa. A maneira como a gente trabalha é essa, certo? Agora, claro, né, eu fiquei vendendo peixe aqui, falando que é tudo estável, é tudo lindo, maravilhoso e tal, e realmente é muito bom, assim. Hoje eu tenho tranquilidade de tipo, subir nesse palco e falar isso, porque é verdade mesmo. Assim. Se não fosse, eu ficaria falando, não, vai lá falar você, deixa quieto, sabe? Mas, claro, né, sempre tem aquela nota de rodapé ali, a vírgula, né? Então, assim, 90% é estável, mas aquele 1% é banco de dados, né, cara? Então, assim, é o calcanhar de Aquiles de todo mundo tem um banco relacional, né? Com NoSQL e tudo mais, bancos modernos, mas todo mundo tem aquele seu banquinho relacional lá, tem aquela modelagemzinha lá, né? Meio nas coxas, tem aquela coisa, aquela coluna ali faltando um índice e tal, mas a gente está fazendo porque assim, esse é um déficit histórico que a gente tem, porque é natural, assim, é uma startup, banco de dados é meio que a última coisa que as pessoas vão ver, vão se preocupar, porque demora para dar problema. Tem que escalar o negócio, tem que vir mais carga, demora um certo tempo para começar a dar o problema. Então, é uma coisa que demora para aparecer, mas aparece, né? E aí tem o nosso DBA aí, homenagem ao o primeiro DBA que entrou no time, mas não é o único, vou deixar bem claro, mas que tem mais ou menos um ano que a gente tem uma frente dedicada exclusivamente a banco de dados, a analisar esses problemas de escalabilidade de banco, de performance de banco e de ajudar a galera mesmo a identificar os hotspots, melhorar a query e tudo mais. Ele está com essa camiseta aí de Trouble, Zika, porque é o que ele... É a vida dele, né? Coitado. Tá, mas assim, qual que é o segredo do nosso sucesso? Eu fico olhando o horário aqui, porque eu falo demais e aí eu passo do tempo. Cara, o segredo do sucesso é automação. Eu já tinha muito essa pegada assim, de ser bem freak com automação, e aqui é 100%. Assim. Então, esse memezinho aí, tipo... Cara, se a gente vê uma coisa manual, assim, se a gente vê uma tarefa manual, eu sou assim, e eu quero automatizar. Assim, se eu tenho que fazer 2 vezes a mesma coisa, ou se o negócio começa a virar um papel de pão desse tamanho, assim, que você fica anotando as coisas que você faz, eu quero ir lá e quero automatizar. E, bom, como é que a gente automatiza aqui, né? A gente tem muito smart bot, muito não, né? A gente tem 1 ou 2 e tal, mas tanto faz quantos bots são, o que importa é a quantidade de coisas que eles fazem. Então, a gente tem pelo menos um bot aqui que faz bastante coisa, pelo Slack mesmo, né? Então, o cara vai lá, se comunica com ele, dá um comando tal, e o bot faz as coisas. O nosso CI/CD, o Tony é a solução do CI/CD,
que a gente adotou, é uma solução open source, ela tem a versão Enterprise também e tudo mais, a gente roda open source, que é muito bom. É um pouco conhecido até no mercado, se for ver, considerando o quanto é bom. Parece o Travis CI. Muita coisa é feita pela própria ferramenta de CI/CD mesmo, assim, dá para fazer muita coisa. E ferramentas que a gente constrói aqui dentro. Então, a gente tem uma CLI, uma linha de comando, uma ferramenta de linha de comando, né, que é a nossa CLI com K, porque porque é do quinto andar. A gente faz plugins para o drone. Eu vou mostrar aqui na prática, a gente vai ver. Agora a gente vai falar mesmo da... E tem Terraform também, né, para automatizar a infraestrutura. Terraform já é meio que me desculpa o pessoal da AWS ali, mas assim, cara, não dá para o CloudFormation, velho, me desculpa. Sinto muito. Terraform é o standard, assim, é o padrão de mercado mesmo. E a gente usa com o Atlantis, que é um cara que permite fazer sem rodar na máquina, fazer direto pelo GitHub mesmo. Ou pelo pull request, né? Não sei se ele integra com o GitLab também, não sei. A gente usa o GitHub. Tá, e aí assim, como é que é o nosso dia a dia aqui, né? Vamos falar do nosso dia a dia. Esse é um dia que eu estava triste, que eu cheguei cedo, não tinha ninguém no time. Mas depois chegaram logo em seguida. Tá bom, então vamos uma situação. Não é hipotética, isso aqui são todos prints reais, assim. Como é que o pessoal cria um novo microserviço aqui? O microserviço, cara, é um negócio que brota, né? Tipo, absurdamente, né? O cara vai tomar uma água e já apareceu mais 2 microserviços. Então, cara, não dá, se dependesse do nosso time para ficar fazendo isso, seria impossível. Então, como é que é o fluxo hoje para o cara criar um microserviço aqui? O dev tem 100% do ferramental necessário para pôr um serviço em produção e acessar, a URL. Certo? A primeira coisa começa com a criação do repositório, do GitHub. Então, eu falei do bot, né? Olha lá, o nosso bot lá, você pede para ele criar o repositório, dá o comandinho, ele vai criar para você. Certo? Essa aqui é a thread, né? A conversa com o bot. Você vê que o pessoal é, inclusive, educado com o bot, olha lá, agradece o bot, né? Gort, obrigado, ele fala de nada, tal. Acho coisa importante, não é porque ele é um robô que ele não merece, né, ser respeitado. E ok, cria o repositório lá no GitHub. O cara que pediu já vai ter admin nesse repositório, o cara que pediu, né, para criar. E aí, a primeira coisa que ele faz, que ele já pode fazer, é commitar um arquivo, que é o arquivo de configuração para o drone, que é o nosso CI/CD. Então, assim, obviamente, nós vamos entrar nesses detalhes do drone, é a ferramenta, mas todo o fluxo de CI/CD está especificado aqui, certo? Declarativamente, nesse YAML. Tem os plugins, você tem um plugin lá que build o Docker, você tem um plugin que você dá um comando arbitrário, você, enfim, faz o que você quiser, e depois você vai ter um plugin para deployar. Esse aqui é um exemplo de Lambda, o mais comum é no Kubernetes, mas é porque eu peguei todo o fluxo que o Lucas fez, bem recentemente. Então, ele criou um step ali, ó, de deploy para a aplicação dele. Esse Dronify está incompleto, tudo, é porque eu peguei esse primeiro commit, porque eu queria mostrar o primeiro commit, assim, depois só vem o diff, né? Mas, no fim das contas, essa é a tela do drone, que é o nosso CI/CD. O que vai acontecer é que, assim, vai rodar, o drone vai fazer o que está configurado ali e tudo mais, e aquilo vai ser criado, vai ser deployado onde tiver que ser, usando os plugins que a gente fez, usando toda a nossa plataforma. Né? Esse aqui é um print de outra ferramenta, que é o Argo. Esse é um cara de GitOps, é um cara que sincroniza recursos do Kubernetes. É o cara que, assim, vamos simplificar. É o cara que faz o deploy efetivamente no Kubernetes. Ele pega lá os arquivos do Kubernetes, as definições lá e tal, e joga e efetivamente cria no Kubernetes. Então, o drone se comunica com esse cara aqui, esse cara vai lá e cria as coisas no Kubernetes. E depois que as coisas são criadas no Kubernetes, pronto, está no ar. A gente já tem tudo preparado lá, todos os templates e tal, e aí até já fica acessível mesmo, com URL e tudo mais. Tá? Então, assim, isso aqui matou assim, o negócio. Pronto, já matou a tarefa. Né? Já deployou, já funcionou. Agora é só ele ir fazendo as alterações dele, gerando novos builds e atualizando o sistema em produção. Perdão, o sistema, seja em qual ambiente for. Né? Aqui tem um outro exemplo de que outras coisas que o drone também faz, então, assim, perdão, que a gente também faz com bot. Então, aqui
está configurando umas credenciais lá no drone para poder publicar no GCR, que é o registry do Google. Aqui é um outro exemplo que está habilitando um webhook no Slack para poder notificar a build e tal. E ele até dá o bloquinho aqui e fala, ó, põe isso aqui no teu drone file lá para você poder notificar. Tá? Vamos ver outra situação agora. Criar recursos AWS, que não falei, né? Os devs têm conhecimento, eles têm autonomia para criar os recursos, ele quer uma fila, ele quer um tópico, ele quer um S3, seja lá o que for. Então, assim, isso a gente adotou relativamente recentemente, a gente já usava Terraform muito, mas a gente rodava nas nossas máquinas. E agora a gente está usando essa ferramenta que é o Atlantis, olha que legal. O cara vai lá, a pessoa vai lá, abre um PR, certo? Abre um pull request com o Terraform, com o código do Terraform, de criar a aplicação dele, e o resto da interação, todo o restante da interação é pelo GitHub, através de comentários, pelo pull request. O Atlantis, que é esse serviço, está vendo aqui? Ó, ele fez o plain daquele... não vou entrar em detalhes também, mas o Terraform tem etapas. Ele permite que você faça um preview das mudanças e depois que você aplique as mudanças. Então, assim, aquele é o preview das mudanças, certo? Você está vendo ali, ó, o Atlantis está te dizendo, ó, eu faria isso. Ao aplicar, você vai fazer isso. E se você quiser aplicar, comenta os comandinhos que ele está falando ali embaixo, tá vendo? Aí, olha lá, a pessoa vem... primeira coisa, a gente tem que aprovar, isso é importante. O nosso time não aplica as mudanças, nosso time não cria as mudanças, mas ele aprova. É a única etapa em que nosso time participa. Então, beleza, ó, eu aprovei ali, tá vendo? E o Lucas, de novo, o Lucas foi lá e rodou o Atlantis Apply. Comentou, né, Atlantis Apply. O Atlantis foi lá, aplicou. Isso aqui, esse output aí é o log mesmo do Terraform rodando. Pronto, aplicou, criou. Então, assim, todo dev hoje, quando precisa criar um recurso de infraestrutura, é esse o fluxo. Ele faz o código do Terraform, ele abre um pull request, alguém aprova, e ele mesmo pode rodar. Ele mesmo pode dar o apply lá. Certo? Outra coisa também, que era algo meio assim, um pouco ruim, um pouco moroso, era uma coisa que não era tão automatizada quanto poderia ser, e agora está totalmente automatizado, que é a criação de permissões na AWS para as aplicações. A gente roda em container, mas a gente usa o IAM role lá das aplicações, né? E aí, assim, a gente tinha que rodar, os caras pediam para a gente ia lá na nossa máquina, rodar Terraform, aí às vezes tinha alguma coisa ali do ambiente que não funcionava e tal. A gente criou um componente dentro do Kubernetes, que o componente cria essa policy lá na AWS. Então, assim, a partir de um arquivo de definição como está aqui, tá vendo? De novo, o desenvolvedor que faz isso aqui, ele cria isso aqui, ele abre o PR, a gente aprova. E aí o drone, que é aquele cara do CI/CD que eu mostrei, na hora do deploy, quando ele vai deployar uma aplicação, ele verifica se aquela aplicação tem um arquivinho ali de policy. Isso também não só para a AWS, mas para o Vault também, que a gente usa para gerenciar segredos. E aí, se ele tem, ele copia junto com o deploy. E aí tudo aquilo vai parar dentro do Kubernetes, e o Kubernetes, na AWS, cria uma role para aquela aplicação, e depois ainda tem outro componente que injeta aquela role no pod da aplicação. E aí, se a pessoa precisa vir e adicionar, por exemplo, assim, ó, aqui está dando permissão para uma fila, né? Ele quer colocar outra fila, simplesmente vem, adiciona mais uma linha ali, coloca o nome da fila e faz todo o fluxo novamente. Tá bom? Esse aqui tem um zoom para dar para ver, ele está falando aqui, né? Procurando roles da aplicação no path tal e copiando, seria encontrar, né? Essa aqui eu estou dando o describe no Kubernetes. Então, dá para ver que, realmente, a role, que é um recurso da AWS, que não tem nada a ver com Kubernetes, ele virou um recurso do Kubernetes. Isso nos deu um ganho bastante grande, assim. Oxi. Tá, e aí, assim, talvez o mais importante seja o debug, né? Essa voltinha está fora, né? O debug talvez seja o mais importante, assim, porque, como eu disse, os devs são owners, né,
das aplicações, do serviço e tal. Então, a gente tem que dar ferramenta para eles conseguirem depurar suas aplicações, para eles conseguirem analisar o problema. Então, a gente tem bastante ferramenta. Esse aqui é o Kibana, que a gente tem todos os logs do Kubernetes, certo? Kibana, beleza, todo mundo já conhece, já é bem famoso. Aqui é uma tela diferente do Argo, que é o cara que eu falei que cria coisas no Kubernetes, que dá para você ver os eventos do Kubernetes, então, quando falhou um health check, coisas assim, coisas que podem ser vistas pela CLI também, com o kubectl lá, mas a galera, assim, a interface ajuda, né? Todo mundo gosta. Esse é o Honeycomb, que é a ferramenta de tracing, certo? Que a gente usa, isso é SaaS, tá? Isso aqui não roda aqui dentro, quer dizer, não roda, não é nosso, né? Não é a gente que roda, a gente só envia as métricas para lá, que já é uma ferramenta mais avançada e tudo mais, para você ver mais em detalhes, né? Esse aqui é um exemplo de tracing, né? Você vê um serviço chamando o outro, tal, da mesma, né, do Honeycomb. Essa é uma tela de outra ferramenta que a gente usa, que é o Instana, que é o cara que faz a PM para a gente também, que também é SaaS. Essas duas ferramentas são novas, assim, a gente já adotou há pouco tempo. E essa aqui é uma tela do Grafana. Então, tem todas as métricas ali métricas de saúde, infraestrutura, né? É difícil dizer isso, mas dos pods, quer dizer, CPU, memória. A gente tem várias outras telas assim que fala quantidade de vezes que restartou, quantidade de isso, mas não são métricas de negócio, tá? Métricas do Kubernetes mesmo. E esse cara aqui é outra tela do Grafana também, só que aqui é de chamada de requests, né? De chamadas HTTP. Então tem os requests ali, tem o código do response e tal, a distribuição e tudo mais. Então tem uma miríade de dashes, né? Que eu poderia ficar mostrando aqui. Tá. Outra coisa que é muito comum no nosso dia a dia, assim, acho que esse que é um problema que todo mundo tem em qualquer empresa, que é dar acesso para o desenvolvedor ao banco de dados. Seja o banco de desenvolvimento, seja o banco, às vezes, de produção, para consulta e tal. Aqui a gente usa o Vault, que é uma ferramenta de gestão de segredos e que cria usuários dinamicamente no banco de dados. Você não precisa criar lá um usuário chumbado lá, usuário sem entregar para o cara. O Vault sabe, você define perfis, assim, os grants e tal, isso falando para relacional, né? Mas até com o Mongo Atlas a gente integra. E ele vai lá e cria e entrega para o cara uma credencial temporária que expira e tudo mais. Assim. E o Vault a gente já tem um certo tempo, mas para facilitar o self-service desse negócio, a gente tem uma CLI que tem várias funções, mas acho que uma das primeiras foi essa aí, que é para o cara poder pedir a credencial. Então, olha, que o cara está fazendo, que a pessoa está, foi eu que fiz aqui, né? Estou fazendo aqui, ó, clique, é o nosso binário, né? Nosso clientezinho, database get staging CRUD Oscar. Tipo isso aqui, staging CRUD Oscar é o nome de um banco num ambiente e com um perfil. Então é o banco do sistema Oscar no ambiente de staging com um perfil de CRUD, certo? Que é, né, inserção, deleção, tal, update. E aí ele me entregou lá o usuário e senha, tá vendo? Com o lease de 3.600, que é 10 minutos? 1 hora? 1 hora. Então, assim, essa credencial, ela se autodestruirá em 1 hora. Tanto que não tem problema eu mostrar isso para vocês aqui, porque já era isso aqui, entendeu? Tipo, isso aqui não existe mais. Já expirou. Então, dessa forma, assim, um desenvolvedor, e aí a gente permissiona, isso porque essa ferramenta é autenticada, a gente permissiona o que cada desenvolvedor pode pegar. Então, assim, sei lá, dependendo do perfil, o cara só pode pegar read-only, por exemplo. Aí o cara que é tech lead, que tem digamos assim, um pouco mais da chave do cofre, ele pode pegar uma credencial de CRUD, por exemplo. Só que, sei lá, credencial de root é só a gente e o pessoal de banco mesmo. E tal, certo? Então, na prática, assim, ninguém vem pedir usuário de banco para a gente. Nunca. Nunca não. Existem algumas ferramentas que não suportam integrar, e que aí, tipo, mas assim, para o cara usar na máquina dele mesmo, ele nunca precisa.
Só se for para colocar lá numa ferramenta que você tem que colocar e ela não integra com o Vault. Tá? E aqui a gente é o suporte mesmo, é o dia a dia, tipo, coisas que realmente são fora da curva, que não se repetem, coisas acontece uma vez só, alguém vem ou tirar uma dúvida ou qualquer coisa assim. A gente acabou de implementar um esquema de ticket pelo Slack, que a gente não usa nenhuma ferramenta de ticket e tal. Então, a pessoa vem, clica lá no reactionzinho ali, no emoji, que é ticket, e aí, esse plugin, eu não manjo muito assim, eu conheço ele como usuário mesmo. Assim. Eu sei que esse plugin lê aquilo e automaticamente abre um ticket, é o nosso xarops. Crédito para o Lucas aí, que é uma pessoa criativa. Vem e abre um ticket. Ele vai e abre um ticket a partir daquela mensagem. A gente continua conversando com a pessoa ali mesmo, no Slack. A gente não sai dali. E aí, em um eventual momento, você pode dar um close ticket ali, ó, vem o xizinho ali, né, o Vzinho ali e tal, e aí ele fala, por gentileza, avalie nosso atendimento, para cima e para baixo. Tal. Isso é uma coisa que a gente está fazendo agora, é recente, para a gente poder tirar métricas, organizar um pouquinho mais, porque o volume desse canal aí já está bem grande. Assim. Tá. Então, assim, acho que isso meio que mostra assim, o que a gente tem de mais legal e o mais importante mesmo, que é o que dá mais autonomia para os desenvolvedores, que é, cara, conseguir botar o microserviço dele no ar, dentro do Kubernetes ou um Lambda, alguma coisa assim, conseguir automatizar recursos da AWS, conseguir permissionar as coisas, é basicamente tudo que alguém precisa para subir microserviço. Assim. E aí, tem um pouquinho, só para terminar, tem um pouquinho de histórico nosso, só para ter uma ideia. Assim. O Quinto Andar começou lá em 2012, né, de 2013. Aí, e assim, foi uma coisa, um estágio de incubação, mesmo assim, durante muito tempo, até 2016. Então, começou lá com um monolitão, um Javão lá, que era no Beanstalk, rodava no Beanstalk da AWS, nem container era, e tinha um SRE barra qualquer outra, barra tudo, que era de dia ali, ó, tá ali, membro fundador aí. E ficou assim, em 2017, e ficou assim, né, durante um bom tempo ali, eu coloquei mais microlitos, porque surgiu um servicinho, surgiu outro, mas ainda era um serviço grande, digamos assim, né, sei lá, e era pouquinha coisa. Em 2017, já tinha sido adotado o container, mas ainda rodava com Beanstalk. Vai me corrigindo aí, por favor. E aí foi quando a gente foi realmente fazer orquestração de container, a gente usava um cara chamado DCOS, que esse particularmente é um cara que eu não conhecia, assim, eu conheci ele de nome aqui, tá, mas é um cara de orquestração de container. É um pouco assim, bem mais simples que o Kubernetes. Né? E começaram a surgir os primeiros microserviços e tal. E aí, acho que nessa época já tinha umas 4 pessoas no time, tinha o Fernandão, tinha o Thiago, tinha o Balto e tal. E assim, 2018 foi que 2018 em diante mesmo foi que o negócio realmente assim, cresceu exponencialmente. Foi adotado o Kubernetes, a gente já estava 100%, hoje a gente roda 100% em container mesmo. Talvez a gente tenha alguma coisinha lá no EC2, mas não é microserviço, é, sei lá, uma ferramenta terceira, sei lá. A gente está com uma equipe de mais ou menos de 20 e poucas pessoas. E aí, assim, né, 99% é microserviço, mas aquele 1% é o macroserviço. Todo mundo tem ali aquele monolitinho ali, que, né, do começo da empresa, né, que nunca conseguiu realmente substituir completamente e tal, mas ainda assim é uma coisa que roda em container, que roda no Kubernetes, que é mais um macroserviço, porque se você olhar a quantidade de linhas de códigos é vertiginosamente maior do que qualquer outro microserviço, e a quantidade de coisas que ele faz também, né? Não só linha de código, obviamente. E, assim, algumas stats só, assim, para dar uma ideia da nossa dimensão, do nosso tamanho. Podia ter muito mais coisa aqui, eu acabei não tendo, acho que, criatividade suficiente para colocar mais coisas, mas, assim, a gente maioria não, assim, a grande maioria é na AWS, a gente tem alguma coisinha no GCP, mas os nossos microserviços todos estão praticamente na AWS. Então, tem alguns recursos aqui, só para dar uma ideia. Se contar produção e todos os ambientes, produção, desenvolvimento, QA, né, que a gente chama de staging,
A gente tem mais de 800 filas SQS, a gente tem mais de 360 buckets S3, a gente tem mais de 150 tópicos SNS, e aí eu coloquei esse negócio aqui, select asterisco from product where category igual a data, porque os caras de data, né, os caras que tem uma equipe separada de data, eu nem sei, sinceramente, que eles usam, tudo que eles usam, porque data tem um produto novo a cada semana, e eles usam tudo. Então, assim, sei lá, eles têm até uma conta só deles, tudo mais. Então, daria para encher, assim, encher vários slides só com os nomes dos produtos. Nós temos 2 clusters de Kubernetes. Um é para ambientes produtivos, outro é para ambientes não produtivos. Tanto desenvolvimento quanto QA e tal, eles estão no mesmo cluster e o que é produtivo está isolado. Se você... o de produção tem... Isso flutua, né, porque escala e tal, de acordo com a carga, mas em produção a gente tem por volta de 100 nós, 100 nós do Kubernetes. No ambiente que é não produtivo, a gente acho que roda umas máquinas maiores também, e é 40 nós. E se a gente somar tudo, eu fiz essa conta aí agora, hoje de manhã, a gente tem mais de 4.500 pods, enfim, num horário assim, sei lá, na média, né? Porque, como eu disse, flutua para cima e para baixo. A gente já tem mais de 200 microserviços. E isso é uma métrica que eu acho que é muito relevante, diz muito da nossa eficiência e da nossa estabilidade, que a gente faz... E assim, eu me impressiono com essa métrica. A primeira vez que eu fui medir para fazer um meetup um pouquinho tempo atrás, eu fiquei impressionado, eu falei, não, deve estar errado, não é possível, deixa eu ver isso direito e tal. O Argo, que é o cara que deploya no Kubernetes, ele nos permite tirar essa métrica muito tranquilamente, porque ele integra com o Prometheus e tal, então a gente consegue contar facinho. Mais de 150 deploys por dia. Dia útil, né? Porque de final de semana, graças a Deus, as pessoas estão descansando, né? E a gente roda mais de 150 deploys por dia em produção. Porque, assim, os outros ambientes, também não faz tanto sentido falar, né? Tem tanto impacto. Mas, assim, a gente roda, se pegar todos os nossos serviços. Então, pensa, a gente tem 200 microserviços. Pelo menos, a gente tem um deploy para cada um, quase para cada um, vai? Ou para 3/4 disso. Mas, na verdade, é que tem muitos que não sofrem mais deploy, já estão estáveis e são menos sistemas recebendo bastante deploy, né? E a gente tem em torno de 1.000 commits por dia, isso falando de todos os repositórios do quinto andar. Faltou a métrica de quantidade de repositórios. Já tem o quê? Uns 300? Uns 300 repositórios no GitHub lá. 415? Deu uma limpada. Não, deu limpada não, cresceu. Puta, tá vendo? O bagulho nunca diminui. Ok, é isso, gente. Muito obrigado. Esse aqui sou eu, assim, um bom tempo atrás. Muito melhor do que eu estou agora, mas ok, tá bom. Falou, isso aí.